Mateus 26, dos versículos 69 ao 75. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a gaguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Nesse texto aqui nós vemos uma história muito conhecida: Pedro negando Jesus 3 vezes. E nesse momento aqui, quando nós vemos ali Pedro negando Jesus 3 vezes, ele está por 3 vezes negando o amor que Jesus tinha por ele. Aliás, o amor que ele tinha por Jesus. Ele negou: Jesus, eu não te amo. Senhor, eu não te amo. Quando ele nega cada uma dessas vezes, ele está negando o amor que ele sentia por Jesus. E eu quero fazer uma ilustração aqui nesse momento. Eu estava conversando com um amigo físico, bem estudioso ele, e ele me falou sobre uma questão muito interessante. Ele me fez uma pergunta. Falou: Wesley, você sabe o que significa o frio? Eu falei: pô, cara, não, me explica aí. E ele falou comigo naquele dia: cara, o frio nada mais é do que a ausência do calor. E quando ele falou aquilo comigo, Deus ele ministrou no meu coração algo. O calor, esse amigo me explicou que o calor são os átomos se movimentando de maneira muito acelerada. E com a aceleração dos átomos, cria-se o calor. E quando esses átomos eles param de se movimentar, quando esses átomos eles ficam de maneira inerte, aí vem o frio. E aquilo me trouxe uma reflexão sobre a vida do cristão. Quando nós negamos o amor de Jesus na nossa vida, quando nós paramos de nos movimentar no amor de Jesus, nós nos esfriamos. Assim como o frio é a ausência do calor, assim também é a frieza espiritual. É a ausência do amor de Deus na nossa vida. É a ausência do nosso movimento com Deus. Isso causa frieza em nossas vidas. Pedro voltou, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, e logo depois Jesus foi crucificado e Jesus ele foi à morte. E algo que eu aprendo aqui na vida de Pedro, uma lição para nós não fazermos. Pedro ele voltou a praticar as coisas antigas. Depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, depois que Pedro ele havia renunciado ao amor de Jesus para com ele, ele voltou a praticar as coisas antigas. Pedro voltou a pescar. Ou seja, quando o mestre se afastou, quando Pedro negou o mestre, ele começou a praticar as coisas da velha criatura. Então aqui nós vemos coisas que começam a nos afastar do movimento do amor de Deus para nossas vidas. Quando você começa a pensar nas coisas que você já abandonou, nas coisas que você fazia quando você era uma velha criatura, quando você começa a voltar ou até mesmo a pensar nessas coisas, isso é um alerta muito grande para a sua vida. O movimento do amor de Deus na sua vida, ele pode estar esfriando. E você precisa rapidamente correr para corrigir isso na sua vida. Agora eu vou falar aqui com vocês 3 situações, 3 erros que nós temos que tomar cuidado para nós não pararmos, para que esse movimento ele não pare nas nossas vidas. Primeiro, tentar agradar a todos. Talvez Pedro ele voltou a pescar porque ele queria agradar os outros. Eu acredito que chegaram aqui vários críticos para Pedro. E Pedro, o seu mestre foi embora, seu mestre morreu, e agora? Você não vai voltar a pescar? Você vai ficar aí parado? Sua vida parou? Acabou aí?
Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Não podemos tentar agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Jesus, ele veio na terra derramando amor, derramando milagres, e nem assim Jesus agradou a todos. O próprio povo crucificou a Cristo. Precisamos nos movimentar para agradar a Deus e não esperar recompensas das pessoas. Se eu faço algo simplesmente para agradar um, agradar outro, e isso desagrada a Deus, se eu faço algo para agradar e massagear o ego de uma pessoa e não confronto ela no amor, eu falo aquilo que a pessoa está querendo ouvir, eu não estou amando essa pessoa, eu estou falando para agradar essa pessoa. Então você acaba não fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Você acaba sendo um crente omisso. Você está vendo um erro e você acaba, para agradar aquela vida, se calando e compactuando com o erro. Então não queira, o primeiro ponto é, não queira agradar a todos. Não tem como agradar a todo mundo, porque quando você tenta agradar a todo mundo, você simplesmente vai começar a se frustrar. Porque hoje você investe numa vida, hoje você começa a agradar A, agradar a B. E assim como Pedro, ele caminhou com Jesus durante 3 anos. Pedro, ele era o discípulo mais próximo de Jesus. E olha como que Pedro magoou Jesus. Você imagina se Jesus estivesse depositando a sua confiança em Pedro. Se Jesus não conhecesse quem ele era em Deus, ele se frustraria. E naquele momento ali de frustração, Jesus, ele poderia perder o grande chamado que Deus tinha para a vida dele. Então não deposite a sua confiança na mão de homens. Faça por vidas, faça por pessoas, mas faça para Deus. Não deposite a sua confiança na mão de homens. Você acaba se enchendo, quando você quer agradar a todo mundo, você acaba perdendo a sua identidade. Você acaba se calando, você acaba se omitindo de coisas que Deus falou no seu coração para agradar A, agradar B, agradar C. Você começa a colocar na sua vida, começa a colocar na sua mochila, em cima dos seus ombros, penduricalhos, coisas que Deus não te chamou para estar colocando. Você começa a colocar fardos na sua vida que não era para você colocar. Quando você quer agradar a outras pessoas, você começa a querer carregar o mundo no colo, e você não vai conseguir. E você, muitas das vezes, por achar que teria a possibilidade de conseguir, você acaba se magoando, você acaba se frustrando, porque você não vai conseguir agradar a todos. Não tente agradar a todo mundo. Segundo ponto, ser egoísta. O nosso maior erro é: eu me amo, Senhor me ama, Pai, faça por mim. O nosso maior erro é de ser egoísta. Deus nos chamou, Deus nos levantou para nós servirmos no reino dele, para nós sermos servos da sua maravilhosa graça, para nós sermos servos de Jesus, para nós imitarmos os caminhos do Senhor. E quando nós pensamos somente, eu me amo, vem a mim, só vem a mim, e você nunca vai ao reino, você está caminhando por um caminho egoísta. O nosso chamado aqui na terra é: Senhor, aonde eu posso servir? Pai, me cura, me trata para me servir. Senhor, eu quero ser uma pessoa curada para curar. Pai, eu quero ser uma pessoa salva para salvar. Então não seja uma pessoa egoísta. Seja uma pessoa que entenda o chamado de Deus na sua vida. Porque muitas das vezes nós paralisamos aquilo que Deus tem na nossa vida diante do primeiro obstáculo, diante da primeira barreira que é colocada à nossa frente. Quando nós queremos resolver somente os nossos problemas, não, eu não posso ajudar mais ninguém, eu já estou cheio de problema. Como que eu vou ajudar o Felipe se eu estou cheio de problema na minha vida? Como que eu vou ajudar fulano, ciclano se eu estou cheio de problema? Você coloca o seu problema maior do que aquilo que Deus te chamou para fazer. Você quer levantar um muro, você quer levantar um gigante, que ele não é nem tão grande. Você acaba sendo egoísta. Você podendo pegar o seu problema, entregar nas mãos de Deus e ajudar outras vidas, porque esse é o segredo. Quando nós nos doamos, quando nós entregamos a nossa vida para que Deus ele venha nos gastar, para que Deus ele venha fazer a obra dele através da nossa vida, ele cuida dos nossos problemas. Então não seja uma pessoa egoísta, seja uma pessoa que, mesmo você passando algumas dificuldades, mas você se tratando em Deus, se coloque disponível para Deus. Eu quero dar aqui um exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele chegou para Jesus ali em Lucas 20 e perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para te seguir, para te servir? E Jesus simplesmente falou: siga os mandamentos. Não adulterarás,
não furtarás, não matarás, não levantar falso testemunho contra o próximo. E Jesus falou mais, e eu digo mais: vende tudo que tem, entregue aos pobres e siga-me. E aquele jovem rico falou: Senhor, eu já faço todos esses mandamentos, mas espera aí, eu sou um homem rico, eu vou vender tudo que eu tenho? E eu aprendo aqui com esse jovem, ele não aproveitou a oportunidade de entrar no movimento do amor. Jesus, ele não queria fazer daquele jovem um jovem pobre. Jesus, ele não queria tirar da vida daquele jovem o seu carro, a sua casa, a sua moto, a sua família, a sua namorada. Jesus, ele não queria tirar isso. Jesus, ele simplesmente queria enxergar como que estava o coração daquele jovem, se o amor do coração dele estava nas coisas ou se estava no reino de Deus. Se o coração dele, o que movimentava o coração dele estava nas riquezas terrenas ou estava em ganhar vidas e servir a Jesus. Então faça uma reflexão nessa noite. Como que está o seu coração? Você está preocupado com as coisas terrenas? Você está preocupado com o tempo? Você está preocupado com a sua vida e deixando de seguir a Jesus porque você não quer abrir mão do mínimo? Jesus, ele não te pede algo para te deixar menor. Jesus, ele não te pede algo para te deixar mais pobre. Pelo contrário, quando nós lançamos a mão, quando nós ofertamos, que aqui nada mais, nada menos, Jesus estava pedindo uma oferta para esse jovem. Jesus, ele é o mesmo que multiplica 10 vezes mais. Jesus é o mesmo que pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma grande multidão. Então eu tenho certeza que esse jovem, ele perdeu uma grande oportunidade, mesmo no céu como na terra, de experimentar a maior riqueza da vida dele, porque ele não quis abrir mão do pouco que ele tinha. Ele achou que o que ele tinha era muito, mas Jesus tinha ainda muito mais para dar para a vida daquele jovem. Aleluias. Agora vira, terceiro ponto: tem pessoas passando na minha frente. Dá um tapinha no ombro do seu irmão e fala: não pense isso, não tem ninguém passando na sua frente. O terceiro erro que nos faz parar de nos movimentar no amor de Deus é a gente cair nesse pensamento: ah, cara, pô, tem gente passando na minha frente. Ô Gustavo, tem gente passando na minha frente, cara. Pô, pastor Alex, tem gente passando na minha frente. Pastor Bruno, cara, tem gente passando na minha frente. Isso é uma coisa que não pode entrar no nosso coração. Isso é algo que não pode entrar na nossa vida. Esse é o terceiro ponto e ele, cara, ele mexeu muito comigo, porque muitas pessoas paralisam exatamente nesse ponto. Elas não conseguem esperar o tempo de Deus para a vida dela e ela acaba se lançando para fora. Ela pula para fora do barco porque ela não quer esperar o tempo. Ela não quer esperar o tempo perfeito e maravilhoso de Deus na vida dela. Em Gênesis 37, José, ele passa por isso. José, os seus irmãos estavam com ciúme dele e os seus irmãos o venderam. Os seus irmãos lançaram ele no poço e venderam como escravo. José, naquele momento, ele poderia ter levado para o coração dele: cara, meus irmãos estão passando a perna em mim. Meus irmãos estão passando à minha frente. E se ele deixa isso entrar no coração dele, ele ia parar de se movimentar no amor de Deus. Ele ia parar de se movimentar no chamado do que Deus tinha para a vida dele. Então ele não deixou essa barreira parar ele. Ele continuou, e mesmo como escravo, mesmo como um servo, ele fazia o seu melhor. O movimento do amor de Deus na vida dele nunca parava. Mesmo como um servo, mesmo como um escravo, ele continuava fazendo o melhor dele. E na mesma vida de José, ele fazendo o seu melhor, ele ainda é caluniado. E ele poderia ter pensado: cara, estão querendo me passar para trás. Ele foi lançado na prisão. E dentro da prisão, no coração dele, talvez no meu coração ou no seu coração, ele vem esse pensamento. E talvez no dele até veio: cara, estão me passando para trás. Não, essa mulher que está me caluniando, ela quer me passar para trás, ela quer acabar com a minha vida. E ele não deixou isso entrar no coração dele. Mesmo na prisão, mesmo num lugar onde ninguém gostaria de estar, ele estava ali movimentando o amor de que Deus tinha na vida dele. Ele estava cuidando dos prisioneiros, ele estava cuidando dos carcereiros, ele estava fazendo a vontade que Deus tinha para a vida dele, mesmo dentro da prisão. De repente você se pergunta: hoje eu estou dentro da prisão. Hoje talvez eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui vendido por amigos, eu fui vendido por pessoas que me amavam, pessoas que eu amava. De repente, você está passando exatamente isso aqui que José passou, mas assim como na vida de José, ele não passou em nenhum lugar que o fortaleceu mais.
Em todo lugar que ele passava, ele continuava movimentando seu coração de acordo com o que Deus queria. E aonde ele ia, ele era glorificado. O lugar, a prisão para José, ela foi a ponte para que ele viesse a ser governador. O lugar onde José foi vendido como escravo foi o lugar onde ele foi mais exaltado. E o lugar onde ele estava servindo como escravo foi o lugar onde ele passou a ser servido, porque Deus ele não deixa o seu justo passar fome nem mendigar o pão. Aleluia. E um outro ponto aqui, nós aprendemos muito com a história de Jesus, eu aprendo muito com Jesus. Em Mateus 26, Jesus ele passa por esse momento. Olha só, tentou bater isso no coração de Jesus. Então não se sinta menor se você de repente passou isso na sua vida. Ah, poxa, estão passando na minha frente, eu estou ficando para trás. Jesus ele teve um momento aqui que ele poderia estar pensando isso. Quando ele chegou e ele aclamou para o seu pai: Pai, passa de mim esse cálice. Senhor, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Naquele momento ali Jesus poderia ter pensado: cara, eu estou sendo enganado, estão passando na minha frente, estão querendo lucrar nas minhas costas. Judas vendeu Jesus por moedas, por míseras moedas de prata. Jesus poderia ter pensado: caramba, poxa, Judas está me vendendo. Cara, as pessoas estão me crucificando porque eles não querem deixar eu fazer a obra de Deus. Jesus ele poderia ter pensado nisso. Mas ele não, ele sabia que o lugar da cruz, o lugar de crucificação, era o lugar onde ele cumpriria o seu chamado. O lugar de crucificação, o caminho da cruz, era a obra, era o plano de Deus para a vida de Jesus. Então nós temos que entender, não importa o lugar que você está, de repente hoje você está sendo crucificado, de repente hoje você está sendo preso, de repente hoje você está sendo vendido pelo seu amigo, não se incomode, continue movimentando o amor de Deus na sua vida, porque é exatamente nesse lugar que Deus quer te engrandecer, é exatamente nesse lugar que Deus quer manifestar a obra dele através da sua vida. Aleluias. Aleluias. Agora eu vou falar com vocês aqui 3 pontos de acerto, 3 maneiras que você pode estar fazendo para você movimentar, né, para que a sua vida venha ficar aquecida em Deus, movimentando da maneira correta. João capítulo 20, do 20 ao 23. Pode abrir aí, João 20, do 20 ao 23. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegre-se, portanto, os discípulos o verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são eles perdoados. Se vos retiverdes, são retidos em vós. Jesus aqui, ele aparece pela segunda vez. E nessa segunda aparição de Jesus, após a sua ressurreição, ele fala com seus discípulos isso aqui: eu vou deixar sobre vocês o Espírito Santo. Comece a se movimentar no amor de Deus, comece a se movimentar no Espírito de Deus para a vida de vocês. Perdoe quem você tem que perdoar, ame quem você tem que amar, porque esse foi o grande mandamento, essa é a grande comissão de Jesus para as nossas vidas: cuidar das almas, cuidar das vidas. Jesus ele ensina a voltar ao primeiro amor. Aqui já foi a segunda aparição de Jesus depois que ele ressuscitou. E ele apareceu para os seus discípulos e falou, ele deu essa palavra aqui de afirmação, ele deu essa palavra de ânimo, porque em alguns momentos da nossa vida, quando nós outrora estávamos frios, e Deus ele nos chama para nos movimentar de maneira abundante no amor dele, ele nos chama de volta ao primeiro amor. E Jesus aqui nada mais, nada menos estava chamando os seus discípulos a se movimentar novamente no primeiro amor. E quando você volta a amar, quando você volta a se movimentar com a graça de Deus, Deus ele começa a fazer coisas grandiosas na sua vida. A primeira coisa que ele faz, ele começa a tirar do seu pensamento novamente aquelas práticas da velha criatura.
Porque muitas das vezes nós já estamos na igreja já há anos e pós anos, e esses pensamentos, essa frieza espiritual tentou bater. Os discípulos de Jesus estavam aqui desacreditados, eles haviam se esquecido que Jesus ia ressuscitar. E Jesus ressuscitou e falou com eles: vão, perdoem, porque se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Faça a minha obra e o Espírito Santo vai encher vocês, vai encher a vida de vocês. E eu quero dizer algo: quanto mais você ama vidas, quanto mais você se lança em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, quando você aceita novamente o chamado de Jesus para a sua vida, quando você se reativa, quando você se reanima em voltar de um ponto que de repente você já parou, Deus ele começa a cuidar do seu coração, Deus ele começa a cuidar da sua saúde, Deus ele começa a cuidar da sua casa, Deus ele começa a cuidar da sua família. Quando você volta a amar a Deus, quando você volta a se envolver com o Espírito Santo de Deus, quando você volta a se envolver na obra de Deus, Deus ele se envolve nas suas coisas. Quando você esquece dos seus problemas e começa a se mover no amor dele, ele começa a derramar graça, abundante graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O ministério que Deus confiou em nossa mão, exatamente aquilo que Deus confiou na sua mão, é o lugar onde você tem que melhor servir. De repente hoje você foi escalado, você está fazendo algo que talvez não era aquilo que estava no seu coração. Talvez você está servindo, ligando o ar-condicionado da igreja, desligando o ar-condicionado da igreja, limpando as cadeiras, limpando o chão, cuidando das crianças, cuidando do banheiro, cuidando de jovens, de adolescentes, enfim, não importa o lugar que você está servindo. Jesus ele fala: sirva de todo o coração. Nós temos que nos movimentar da maneira correta, para que a nossa vida ela sempre venha a ter o calor do Espírito Santo em nós, para que nós nunca venhamos ficar frios na presença de Deus. Não pare de se movimentar, não se canse. Deus ele tem algo tremendo para aqueles que perseveram até o fim. Em João 21:15, Jesus ele vem bater um papo com Pedro. Um dos maiores erros que nós cometemos é agradar todo mundo, querer agradar todo mundo. E Jesus estava aqui ensinando para ele: Pedro, seja você mesmo, fazendo exatamente o que você fazia, voltando ao primeiro amor. Jesus ele nos quer numa posição que nós venhamos queimar incenso verdadeiro na presença dele. Jesus ele nos quer levar para uma posição onde nós venhamos cuidar de vidas de maneira abundante, nós venhamos cuidar de discípulos de maneira abundante, nós venhamos cuidar das nossas células de maneira abundante, nós venhamos cuidar do nosso vizinho de maneira abundante. É isso que Jesus deixou aqui para Pedro. É isso que Jesus ele deixa para cada um de nós. A grande comissão de Jesus para a nossa vida é: apacenta as minhas ovelhas. Volte a se movimentar com o meu amor dentro do seu coração. Porque é muito fácil eu amar quem me ama. É muito fácil amar um amigo meu. É muito fácil amar o pastor Alex. Mas nós temos que amar aqueles que não nos amam. Aqueles que muitas das vezes a gente passa pela rua e a pessoa vira a cara para nós. Aquele que muitas das vezes no nosso passado nos entristeceu. São esses que Deus nos chama para nos amar, para nós estarmos amando. Então queime o seu melhor incenso para Deus. Se é para pastorear, vamos fazer o nosso melhor. Se é para servir na igreja, vamos servir o melhor. Se é para louvar a Deus, vamos louvar e vamos ser os melhores. Aonde Deus nos colocar, Deus ele estava chamando Pedro aqui: Pedro, volte e faça o melhor que você puder. Pedro, volte e faça o melhor que você puder. Pedro, tu me amas, então volte e faça o melhor que você puder. E eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite: será que aquilo que você está fazendo, será que algo que Deus confiou na sua mão, você está fazendo o melhor? Será que a família que Deus te deu para você cuidar, você está cuidando dela da melhor maneira? Será que as finanças que Deus confiou na sua mão, você está cuidando dela, você está administrando ela da melhor maneira? Será que os discípulos que Deus confiou na sua mão, você está cuidando deles da melhor maneira? Será que aquela pessoa chata que te liga, será que aquela pessoa chata que toda hora está te chamando, você tem cuidado dela com o amor de Jesus? Será que você tem se envolvido com vidas da maneira que Jesus se envolvia? Era exatamente isso que Jesus estava chamando aqui Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não tem nada maior no mundo do que o amor. Esses dias estava rolando no WhatsApp um vídeo
que compartilharam aí, e eu já tinha falado sobre essa história há um tempo atrás, que eu já tinha visto esse vídeo, que uma mulher, ela, ao sair de casa, ela deparou ali na sua calçada com 3 homens, 3 velhinhos. E ela percebeu que aqueles velhinhos estavam ali cansados, com fome, e ela convidou para eles comerem na sua casa, para eles virem se alimentar. E eles perguntaram: mas o seu marido está em casa? E aquela senhora falou: não, meu marido não está em casa. E eles falaram: não, então quando o seu marido ele chegar, você nos convide. Aí nós entramos. Aí quando o marido ele chegou, aquela mulher perguntou: marido, nós temos ali na calçada 3 homens, 3 velhinhos, e eles estão com fome, eles estão precisando de ajuda, vamos trazer eles aqui para nós ajudarmos? E o marido falou: não, com certeza, traga eles. E quando aquela mulher, ela foi convidar aqueles homens para jantar com eles, os homens falaram: nós só podemos entrar um de cada vez. Aí eles se apresentaram: eu sou o sucesso. O outro falou: eu sou a prosperidade. E o outro falou: eu sou o amor. Vá lá e pergunta ao seu marido qual de nós 3 vai entrar primeiro. Aí a mulher voltou: marido, eles querem entrar um de cada vez. Aí o marido falou: manda entrar então a prosperidade. Pô, a prosperidade vai entrar na nossa casa, nunca mais vai faltar nada na nossa vida, nunca mais vai faltar nada na nossa família. E ela pensou: poxa, mas vamos chamar o sucesso. Pô, se nós chamarmos o sucesso só vai trazer com ele tudo. Nós vamos ter tudo na nossa vida: fama, sucesso, dinheiro. E lá da cozinha, um outro membro da casa fala: por que vocês não convidam o amor? Essa casa aqui está precisando do amor. Essa casa está precisando do movimento do amor. E ali eles concordaram, e ela foi lá na rua e convidou o amor. E quando ela convida o amor, e ela está entrando em casa, daqui a pouco entram os três homens, os 3 velhinhos entram atrás dela. E o marido, sem entender nada, pergunta: ué, mas não era um de cada vez? Nós escolhemos o amor e veio todo mundo junto? Aí o amor respondeu para aquela família: quando vocês convidam, quando vocês abrem a porta do coração, quando vocês abrem a porta da casa de vocês para o amor entrar, todas as outras bênçãos de Deus, elas chegam na sua vida. Quando você abre a porta do seu coração para o amor de Jesus entrar, Ele traz junto com o amor dele todas as bênçãos que você precisa. Quando você abre o seu coração para se movimentar no amor de Jesus, Ele traz junto com esse amor sucesso e bênção para a sua casa e para a sua família. Dê um aplauso a Jesus e abra o seu coração para o amor dele. Aleluias. Terceiro ponto. Jesus, ele, ao insistir aqui com Pedro, ele viu que Pedro, ele tinha voltado às práticas, ele tinha voltado a fazer as coisas da velha criatura. Jesus, ele chama Pedro 3 vezes, e uma dessas é para ele se santificar, ele abandonar novamente. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, de repente, você está aqui sentado, de repente você está cuidando de uma célula, de repente você está liderando, de repente você está no louvor da igreja, e tem práticas erradas ainda dentro do seu coração, tem coisas atrapalhando o crescimento de Deus para a sua vida. Como o pastor pregou aqui há alguns dias atrás, tem um anátema ainda escondido no quartinho do seu coração. Então Jesus, ele está te chamando nessa noite: santificação para a sua vida. Se santifique, que eu quero fazer algo ainda maior na sua vida. Se santifique, que eu quero fazer, Pedro, coisas maiores, coisas que você nunca sonhou. Pedro, eu quero colocar na sua mão a chave da minha igreja. Pedro, eu quero colocar na sua mão todas as ovelhas para você estar cuidando. Então Jesus, ele chama Pedro para santificação. A obra de Deus, ela é o grande comissionamento dele para a nossa vida, para nós fazermos discípulos. E não para fazer discípulo para mim, não para fazer discípulo para o pastor Alex, mas a grande obra de Deus é para que nós façamos discípulos à imagem e semelhança dele. Nós precisamos na nossa vida fazer essa limpeza, voltar a se movimentar no amor, para que a nossa vida venha a ser um reflexo da vida de Jesus, para que a minha vida, ela venha a resplandecer o caráter de Cristo. Porque eu só posso ensinar aquilo que eu estou fazendo, eu só posso cobrar a outra vida aquilo que eu estou fazendo. Então faça uma reflexão na sua vida. A sua vida, você tem buscado a santidade?
Nós já nascemos numa natureza pecaminosa. Não adianta que aqui não tem nenhum santo. Mas nós temos que todos os dias buscar a santificação. Nós temos que todos os dias chegar no final do dia: Senhor, troca as minhas vestes por vestes brancas, porque eu já estou sujo. Então todos os dias você precisa se santificar no Senhor. Todas as manhãs você precisa entregar o seu dia na mão do Senhor. Todas as noites você precisa se renovar no Senhor. Você precisa buscar constantemente a santificação de Deus para a sua vida. E o melhor lugar para nós fazermos isso é no secreto. A minha esposa conversa muito sobre isso comigo. Ela é a minha intercessora, ela intercede pelo ministério e ela busca muito em secreto. E ela fala: Wesley, as maiores guerras nós vamos vencer aqui, no secreto. Não adianta, nós não lutamos contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados. E nós só vamos vencer uma guerra espiritual no secreto. Não é quando está todo mundo vendo. Às vezes nós estamos aqui na igreja louvando, pulando, né? Nós jovens estamos aqui na frente gritando, pulando, levantando a mão, dando cambalhota. Mas não é nesse momento que nós somos testados, não. É no secreto. É quando ninguém está te vendo. É no secreto, se você está buscando a Deus ou se você está buscando o mundo. É no secreto que Deus ele quer enxergar o seu coração. Foi no secreto, Jesus chamou Pedro para uma conversa particular. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Jesus ele pergunta para nós hoje: queridos, filhos, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Queridos, vocês me amam? Discipulem as minhas ovelhas. Queridos, vocês me amam? Então faça discípulos segundo o meu caráter. E junto com isso vem uma grande responsabilidade na nossa vida. Vem uma grande responsabilidade na nossa vida. Para nós fazermos isso, nós precisamos transpirar a essência de Jesus. Nós precisamos transpirar a alegria. Nós precisamos transpirar o caráter de Jesus. Em Mateus 6,6 diz: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que tudo vê em secreto, ele te recompensará plenamente. O nosso pai, ele é um pai do secreto. O nosso Deus, ele é um Deus de intimidade. Quando nós amamos ao Senhor, nós temos intimidade com ele. Eu vi uma pregação aqui de um jovem, num culto jovem, e ele falou algo que marcou muito comigo. Quando um casal, principalmente em épocas mais antigas, para que o casamento, para que a intimidade ela fosse selada, logo após a cerimônia de casamento, aquele casal eles tinham que ir fazer a intimidade de um casal. Para que se concretizasse uma aliança verdadeira do casamento, quando você casa, você tem que ir ter a intimidade de um casal. Então Deus, Jesus, Ele nos chama para que você venha ter intimidade comigo. Você precisa trancar a porta do seu quarto e você precisa ficar ali até você gerar intimidade comigo, até você entender o que eu tenho para a sua vida, até você entender as pessoas que eu quero que você cuide, até você entender aquelas vidas que estão lá fora precisando de mim. Jesus ele nos chama novamente para nos movimentarmos no amor. Nós temos que ter uma vida constante de movimento no amor dele. Nós precisamos nos movimentar todos os dias na graça, na misericórdia e no poder de Deus. Amém? E se você está aqui nessa noite, ouviu essa palavra falou com a sua vida, eu quero que você fique de pé no seu lugar nesse momento.